falar sobre a luta que nós temos, a nossa luta. Eu pus como tema: não lutemos com as nossas forças. Epá, vocês estão animados. Não lutemos com as nossas forças. Porquê? Porque muitas vezes as nossas forças se resumem a muito pouco. As nossas lutas, elas são lutas que têm limites e são absolutamente limitadas. E queria que nós percebêssemos que nós vamos falar sobre todo o tipo de lutas, não especificando uma a uma, mas pode ser uma doença, pode ser um problema familiar, pode ser uma briga, pode ser um mal-entendido, pode ser um problema espiritual, pode ser problemas de relacionamentos. Há tanta luta que vem à nossa vida. Hoje as nossas guerras, diga comigo guerras, não têm a ver com as guerras bélicas que a Bíblia menciona. Mas a Bíblia menciona as guerras, as lutas, as conquistas, para mostrar várias coisas, nomeadamente a ação demoníaca que se aplica aos nossos dias devido a certos povos que tinham os seus deuses que atuavam em determinadas áreas, que representam áreas espirituais nos nossos dias. Também, quando, por exemplo, olhamos para as grandes pragas que o Senhor enviou, as 10 pragas do Egito, se nós formos analisar uma a uma, cada praga representava um Deus que eles adoravam, e Deus mostrou com essas pragas, através de Moisés, que ele era maior do que os deuses que eles adoravam. Quando nós vemos ali a serpente de Moisés, do seu cajado saiu uma serpente, e essa serpente comeu, matou, destruiu, comeu as outras. Deus mostrou que não há mágicos, nem há poderes ocultos que sejam superiores ao poder maior, que é o Criador dos céus e da terra. Amém? E nós, como igreja, nós temos que entender que a luta que nós temos, quer pessoal, quer naturalmente igreja em si, porque a igreja foi chamada para estar no mundo e para vencer, amém? A igreja não foi chamada para ser derrotada. Há uma maneira da igreja ser derrotada, é quando o mundo entra dentro da igreja, quando os crentes da igreja passam a ser mundo, passam a viver a prática do mundo, embebedando-se, mentindo, tendo práticas absolutamente erradas aos princípios de Deus. Aí a igreja entra numa guerra que não vence, entende? Porque nós só temos uma forma de vencer o mundo e vamos estudar qual é. E então nesta manhã, a minha palavra, a palavra que eu creio que vem do coração de Deus: não lutemos com as nossas forças. E agora tu pensa em ti, pensa o que é que se passa contigo e vê qual é a luta que tu precisas de vencer. Se é o vício, se é a mentira, se é o orgulho, se é qualquer situação que te rouba a tua santidade, a tua fé, que te está a prejudicar a tua forma de servir a Deus, a igreja, o próximo, e pensa que luta é que tu precisas de vencer. Em 2 Coríntios, eu gostava que colocassem a versão que é a NVI, a nova versão internacional, que diz de uma forma não diferente, mas com palavras que vêm ao encontro da explicação do próprio versículo, que diz assim: pois embora vivamos como homens, pode pôr mulheres também, diga lá mulheres, que o apóstolo Paulo não era tão machista como vocês acham, mas ele diz: pois embora vivamos como seres humanos, podíamos dizer assim, não lutemos segundo os padrões humanos. Concorda? Não avança ainda, volta para trás. Isso, fica aí paradinho. O que é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios? É na segunda epístola, a epístola da reconciliação, a epístola onde na primeira ele deu tanta porrada à igreja, chamou tão a atenção à igreja, e na segunda epístola ele explica as vossas guerras internas, e estamos a falar de uma igreja que vivia numa guerra absolutamente louca, em termos espirituais, morais e até em termos de relacionamento, na questão relacional. Aquela igreja vivia numa guerra interna de luta, uns irmãos contra os outros, irmãos em tribunal, uns irmãos não pagavam dívidas, outros irmãos não cumpriam a sua palavra, havia problemas de prostituição dentro da igreja, havia problemas de
que as pessoas adoravam a Deus e os ídolos. Havia também na igreja um grupo de homens e mulheres santos e chamados por Deus de uma forma incrível, porque Paulo diz logo na primeira epístola, no capítulo 1, nenhum dom vos falta. Ou seja, era uma igreja que estava composta com uma mistura, pode dizer amém? De santidade e de falta dela também. E isto muitas vezes nós como igreja, às vezes não entendemos porque é que temos na igreja todo o tipo de gente. Há bem pouco tempo nós pregámos sobre o trigo e o joio, que como cresce a igreja, era o tema. A igreja cresce com trigo e com joio. E o que é que Deus diz? Não podemos arrancar nenhum nem outro. Isso é o Senhor que faz. A igreja, porque se arrancamos o trigo, o joio vai embora também. E se arrancamos o joio, vem o trigo. É Deus que faz a ceifa. É isso que o Senhor nos ensina. É Ele que manda os seus anjos recolher. E amados, queria-vos dizer que este texto, em qualquer área que você queira colocar, Deus nos diz, não lutemos segundo os padrões humanos. Não lutemos, porque os nossos padrões têm a ver com as nossas vontades, com o nosso senso de justiça, com a nossa forma de atuar, de ver muitas vezes o que é justo e o não é, e atuamos muitas vezes de forma errada. Olha o verso 4. As armas com as quais lutamos não são, diga comigo, humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Esta é as armas que a igreja precisa de ter, que são aquelas que podem, sem dúvida, vencer qualquer guerra. É curioso, no mundo a nossa vida é composta de lutas das mais diversas. Paremos de lutar da forma como todos lutam. Como é que todos lutam? Perante uma guerra, uma discussão, cada um diz aquilo que quer, fala o que quer, com raiva, sem raiva, com vontade, sem vontade. Todos falamos, todos guerreamos, todos achamos uma forma de lutar que é humana. Ele faz, mas vai levá-las. Que não é? Mas nós, quando temos, seja o que for, relacionado com uma guerra, e diga guerra, porque a nossa vida é cheia de guerras. Olha, a primeira guerra é contra si próprio. Essa é a principal de todas as guerras. Amém? Quando estudarmos, conhecendo os nossos inimigos, temos 3 inimigos para estudar. E um deles, e o pior deles, és tu próprio, que és o teu principal inimigo. E vamos estudar isso em escola bíblica quando houver oportunidade. Eu não sei quantos de vocês se lembram da Guerra dos 6 Dias em 1967. Alguém se lembra? Já ouviu falar? Já leu sobre isso? A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra árabe-israelita contra os árabes. Queriam destruir Israel. Israel já tinha a sua nação e houve uma guerra muito forte e quase todos os árabes se meteram contra Israel. Esta guerra de 6 dias, conhecida também como a Guerra Árabe-Israelense, em 5 de junho de 1967, foram escritos livros, existem testemunhos dos mais diversos sobre esta guerra. Claro que há um histórico, e se você procurar na internet vê, em que conta os 6 dias, mas os testemunhos maiores são, e houve imensos, eu lembro-me, há 20 anos falávamos muito sobre isso, quando eu era mais jovem, era qualquer coisa que estava muito vivido, em que aquela guerra foi vencida de forma sobrenatural. Os inimigos foram vencidos, ninguém sabe como. Houve passos que Israel deu, houve lutas, houve armas que lutou, mas ele conseguiu. Aquela guerra foi vencida de uma forma que ninguém sabe como, porque Israel ia ser destruído. E é interessante que nós olhando, e toda a gente, claro, atribui que foi Deus que protegeu, mas muitos que falaram, que escreveram sobre esta guerra, você estude, é um facto incrível,
não é? Que Deus permitiu que acontecesse, e vocês sabem o poder bélico hoje de Israel, talvez das nações em termos não é só de armamento, mas de investigação criminal, de como é que eu hei de dizer, ajudem-me, inteligência da guerra, de procurar, de investigar, é das melhores polícias que há no mundo, e é curioso que realmente eles, se a gente vê quando eles atacam, como realmente os outros morrem e como morre tão pouca gente do lado de Israel. Eu não estou nem a defender nem a atacar, não estou em defesa de nenhuma forma, mas eu quero dizer, esta guerra dos 6 dias, ela revela que foi uma guerra vencida, e mostra pela história, embora tentem esconder, mostra que não foi vencida pelas armas de Israel. Isto é história muito contemporânea ainda. 2 fontes de guerra são as que estão gerando em nossa vida. As guerras na nossa vida são formadas por 2 fontes. Diga 2 fontes. Uma fonte significa que é a origem de uma água, não é? Onde nasce a água. E onde nascem as nossas guerras, elas são fruto de 2 coisas. A primeira é aquelas que nós não temos culpa. São coisas que surgem à nossa vida, são promovidas pelos outros. Amém? Pode ser o diabo, pode ser os demónios, pode ser pessoas da igreja, pode ser pessoas do trabalho, pode ser um acidente, pode ser tanta coisa, não é? Que pode gerar uma fonte de guerra. E a segunda são as guerras geradas por nós próprios. Eu quero dizer aqui que a maioria das piores guerras somos nós que as geramos. Não tenha dúvida. Somos nós que formamos as maiores guerras. As guerras geradas pelo nosso feitio, pelas nossas desconfianças, pelas nossas incompreensões, são as guerras geradas pelas nossas limitações, são as guerras que nós, pela inveja, pela ganância, pela soberba, conseguimos construir. Criamos, por exemplo, situações de guerra entre nós, entre os outros, entre família, entre até amigos, que podem destruir as nossas vidas, formadas na fonte que somos nós próprios. Na vida existem 2 forças também para vencer as nossas guerras ou os nossos combates. A primeira fonte, sem dúvida, que são as forças que nós temos. Amém? Eu tenho força em mim próprio para vencer guerras. Estas 2 forças que podemos ter para vencer combates pode ter a ver com a minha capacidade em determinadas áreas. Eu posso vencer uma determinada guerra individual, dependendo do assunto, eu posso ter força para vencer. Mas a segunda fonte, a segunda força para eu vencer as minhas guerras, sem dúvida, estas são as que realmente vêm de Deus. Pode dizer amém? E esta é a melhor forma de vencer situações, adversidades, crise financeira, crise de doença, crise de qualquer nível. É sem dúvida aquela que vence melhor, é aquela que vem do Senhor. Se num exemplo de doença, eu posso ter todo o dinheiro do mundo e não haver como vencer aquela doença. Mas Deus, a minha fé, pode vencer a doença. Pode dizer amém? As que não têm a nossa capacidade. É a fonte em que a força de vitória não vem de mim, mas vem de Deus. Mas vem de uma coisa que posso também dizer que é minha, a fé. Amém? Então a igreja, ela precisa de entender que realmente nós precisamos de entender 2 coisas importantes nesta manhã. As guerras que tens na tua vida são fruto da tua escolha. Diz comigo, escolha. Eu escolhi coisas que geraram guerra. Eu escolhi coisas que geraram limitações. Eu escolhi coisas que me geraram sofrimento. Mas a segunda pode ser externa. Mas que nós possamos entender que a melhor forma de vencer qualquer coisa é a que vem do Senhor. As pessoas sem Deus, elas vencem pela sua capacidade intelectual,
outras vezes vencem por manobras, porque situações das mais feias, culpando, arranjando culpados, incriminando, enfim, todo um conjunto de coisas. Mas nós cristãos não fomos chamados para lutar igual aos do mundo. Lembram-se como foi o primeiro versículo? Por favor, 2 Coríntios 10:3. Não esqueça este versículo. Amém? Porque a versão NVI realmente desdobra o versículo. A versão mais arcaica que nós temos diz assim: porque andando na carne, não militamos, ou seja, não lutamos, não é? Segundo a carne. E ele diz, porque andando, agora na versão nossa, na versão NVI, pois embora vivamos como pessoas, como homens, como ser humano, não lutemos segundo os padrões humanos. Igreja, temos que aprender isto. A nossa luta não é igual à do mundo. A forma de nós agirmos contra seja o que for, não é a mesma maneira que o mundo faz. Fomos chamados para ser diferentes. Não é em vão que Jesus disse, não somos do mundo. Mas também não somos extraterrestres. Mas somos forasteiros neste mundo. Amém? E aquilo que a maneira como nós vivemos e a maneira como podemos vencer não tem a ver com as formas humanas, mas tem a ver com aquilo que vem do Senhor. Efésios 6,16 é um texto fantástico. Se o jovem conseguir encontrar também a versão NVI, também gostaria. É sem dúvida um texto que nos ajuda a compreender um pouco mais aquilo que estamos a estudar. Amém? Efésios 6,16. Glória a Jesus. Alguém está cá? Tu que estás online, dá um amém, dá um glória a Deus. Amém? Os irmãos têm que partilhar para que mais irmãos, mais amigos possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de número 16, na versão de NVI, ela diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aquela tradução diz, é a mesma, não é? Exatamente. A outra diz, versículo 16, corrigida, tomando sobretudo o escudo da fé. Não. Tomando sobretudo o escudo da fé, amém, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. E esta versão que eu tenho trazido nesta manhã, além disso, usem o escudo da fé. O escudo é uma forma de proteção, amém? E a fé é uma arma também de ataque. E nós precisamos de entender que a igreja só tem uma forma de vencer todos os ataques do inimigo e todas as coisas que nós podemos ser atingidos. É com a nossa fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, anular todo o ataque de Satanás. Eu gosto muito de pensar em alguns acontecimentos da Bíblia, e porque eu acho que a nossa fé é formada por causa da palavra de Deus. Pode dizer amém? E é curioso quando o nosso Davi, ele vai vencer Golias. E mais curioso o que ele diz. Lá em 1 Samuel 17:45, ele faz uma afirmação que revela uma profunda fé e não se preocupa com as consequências do sucesso ou do insucesso da sua fé. Porque a nossa fé, como diz Hebreus 11, ela é algo que nós temos dentro de nós, mas que não depende do que vemos, nem do que sentimos. Vocês acham que Davi não teve medo quando atacou Golias? Uma coisa que ele pode ter tido é, é tão grande, tem uma cabeça tão grande que eu não vou falhar. Mas eu não acredito que Davi, no mínimo, não tivesse muito respeito pelo inimigo que estivesse na sua frente. Há quem diga que o medo em termos de catástrofes,
que o medo gera proteção. As pessoas muito valentes, e se vocês virem as séries ou seriados, como vocês dizem, ou alguns brasileiros, nós quando vemos, por exemplo, o Walking Dead, quem é que se lembra do Walking Dead? Aquilo é sério, não é? Os mais valentes morriam logo. Não era? E aqueles que tinham muito medo, acho que era a Carol, não é? Que é a viúva, lembram-se? Era que tinha medo de tudo. O marido batia nela e ela era quem vencia, quem conseguiu. Ainda hoje está na série, passado este tempo todo. Mas na vida real é muito similar. Os valentões, os que têm a mania que são fortes, são esses que morrem primeiro. Porque são arrojados, vão sem cuidado, vão sem precaução e muitas vezes ignoram o seu inimigo. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar a forma que o nosso inimigo nos ataca. Nós temos que saber como somos atacados. Não é em vão, uma das grandes verdades de João 8,32 tem a ver com conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando eu conheço a verdade, eu conheço a verdade da minha vida, a verdade do meu Deus e a verdade do mundo onde estou inserido. A igreja não pode viver sem conhecer as verdades todas relacionadas com aquilo que pode acontecer à minha vida. E muitas vezes nós, como igreja, como cristãos, vivemos tão descuidadamente porque o Senhor faz todas as coisas e Ele é muito bom para nós. Mas, amados, não esqueçamos os seus redis, diz a Bíblia, de como o inimigo nos pode atacar. E Davi, ele sabia tão bem quem era Golias. Chamou-lhe incircunciso. Não era uma ofensa, era uma questão de fé. Ele não era um circuncidado, ele não era um homem que tinha se convertido ao Senhor. Ele não seguia o Deus de Israel. Ele era um pagão, era um homem sem Deus. E qualquer pessoa que me ataque sem Deus, para mim não tem qualquer hipótese. Porquê? Porque eu tenho Deus do meu lado. E o que Davi falou foi, e nós sabemos, 17:45, 1 de Samuel, Davi disse ao filisteu: você vem a mim com espada e com lanças e com dardos, tudo coisas que matam. Mas, olha o que ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Ou seja, a quem tu tens afrontado, como diz ali. Amados, nós nunca podemos esquecer quem somos e o Deus que temos para vencer as nossas lutas. A vitória que vence a nossa luta é crer de facto em Deus. E ele diz: você vem a mim com todo o tipo de armas, mas eu vou a ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, sim. Há dias eu dizia para alguém: eu não tomo a vacina porque ela tem chumbo e mais não sei quê, e mais não sei o que mais. Eu disse: olha, eu tomei. E digo-te mais, com base na Bíblia. Olha, para já, não tem lá essas coisas que vocês dizem, não é nenhum chip, porque um chip, quando eles quiserem pôr, como já se foi, o primeiro chip a ser posto foi nos animais. Foi o preparo. No entanto, eu disse: olha, sabe uma coisa? Eu não percebo às vezes esses puritanos que andam por aí a falar tanto mal contra chips, contra isto, contra aquilo. Devem-se ter esquecido, porque para já aquilo é uma vacina. Se é para me matar, só me mata se Deus deixar. É porque esses homens, tanta fé para criar tanta guerra contra tudo, os tais espiritualistas, esquecem-se que a Bíblia diz que ainda que eu tome alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Amém? Onde é que está a palavra de Deus? Onde é que está a vossa fé? A vossa fé é só para fazer guerra? É só para criar conflito? É só para criar pânico dentro da igreja ou fora dela? É só para dizerem que somos lunáticos ou malucos? Amados, nós somos o povo mais inteligente da terra, mais sábio da terra. Sabe porquê? Porque a sabedoria que nós temos é a sabedoria que vem do alto.
diz a Bíblia em Tiago. E nós, igreja, temos que aprender que não fomos chamados para viver com o espírito de medo, mas respeito sim, como Davi, que se calhar teve algum medo, mas para mim, ele teve muita coragem em nome do Senhor. Amados, nós não fomos chamados para ter medo de ir ao médico, para ter medo de tomar a vacina, para ter medo de comer ali ou comer acolá, ou porque me dão veneno. Olha, mas se eu morrer amanhã, é porque vou mais depressa para o meu Deus. Quem cá ficar que se governe? Sem dúvida. A igreja não foi chamada para ter o espírito de medo, mas foi chamada para ter o espírito de vitória. Porque quem luta, as nossas lutas, é o Senhor. Porque quando Davi foi ao Golias, ele não foi em seu nome, nas suas capacidades, nem foi na sua inteligência ou estratégia militar. Ele foi em nome do Senhor. E nós vencemos as nossas guerras em nome do Senhor. Ali o nosso Pacheco, eu tenho-lhe dito, e ele até reconheceu, que às vezes pede errado. Está ali a esposa que pode testemunhar. Eu disse: Pacheco, eu não oro para que tu fiques melhor. Eu oro para que tu fiques curado. Eu oro para que o teu corpo fique são como um corpo de um jovem. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Porque para Ele curar-te os pulmões ou curar o corpo todo é a mesma coisa. Porque para Ele não há limites. Amém? Agora, que fé eu tenho, que fé nós temos e o que é que nós pedimos? Por isso que o Senhor Jesus disse uma coisa muito importante: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Queridos amigos, queridos irmãos, vós que me assistis na internet, há que compreender que Deus nos deu o espírito de vitória e que não temos que lutar de forma humana, mas de forma bem espiritual. E antes de prosseguirmos, e eu não quero ser demasiado longo, a nossa fé é sem dúvida para enfrentar os nossos Golias. Amém? Diga comigo: eu quero enfrentar os meus Golias. Porquê é que eu falo do Golias? Porque o Golias representa a afronta à nossa vida. Golias representou naquele tempo em Israel para com o seu povo, o povo do Senhor. Ele não teve problema de confrontar o rei, confrontar o Deus de Israel, confrontar o exército. E, amados, nós não fomos chamados para ter medo, fomos chamados para vencer. Provérbios 30, verso 5, diz: toda a palavra de Deus é pura e também é escudo, é para os que confiam nele. Pode dizer amém? A palavra do Senhor é escudo, mas ela é um escudo para quem? Para quem confia nela. E o que vence, sem dúvida, e o que faz gerar fé em nossa vida, sem dúvida que é o conhecimento da sua palavra. É Deus aquele que luta por nós. Em Êxodo 14, 25, diz a Bíblia que quando o exército do Egito veio atrás do povo hebreu, ali aquele povo que vinha a sair, vinha no primeiro momento da sua euforia espiritual, lembram-se? Em que eles foram libertos, os egípcios largaram mão, até deixaram levar o ouro, levaram tudo o que quiseram, mas em determinado momento, sabe que Satanás nunca fica satisfeito de tu estares na mão de Deus. Nunca fica satisfeito de tu seres guiado ao lugar que Ele prometeu. E a simbologia que nós temos deste caminho do deserto que demorou 40 anos, quando podia bastar 2 ou 3 anos, é a simbologia da nossa história. Quanto impedimento nós fazemos para que Deus haja em nossa vida. Ainda que o caminho podia ser mais rápido, Deus os encaminhou, porque é bom ser Deus a encaminhar-nos. É bom ser Deus a guiar-nos. Pode dizer amém? Deus os encaminhou a passar pelo mar. O mar vermelho, que não havia pontes, não havia nada. Mas o lugar do obstáculo, o lugar do medo, o lugar da impossibilidade, foi o lugar onde trouxe Deus a vitória. E curiosamente, quando Moisés estava em oração, o povo estava em murmuração, se você ler toda a história, não vamos agora ler,
diz que Deus tirou, olha, versículo 25 de Êxodo, do capítulo 14, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Até os ímpios veem que Deus luta por nós. Até os ímpios não entendem o nosso sucesso. Até os ímpios não percebem porque é que Deus cuida tão bem de nós. E logo mais nós vemos que todos ficaram mortos ali na água, ali no Mar Vermelho. Porque Deus não só abriu o Mar Vermelho, porque o nosso obstáculo, os obstáculos que vêm à nossa vida, nada mais são do que o início de uma nova vitória. O início de uma nova conquista. Quando tu olhas para um obstáculo, não faças como o povo que murmurou contra Moisés, murmurou contra Deus, dizendo: mais valia estarmos no Egito. Quem nos livra agora do Mar Vermelho? Olha, quem nos livra do exército atrás? Veja, tinham o Mar Vermelho e tinham o exército atrás. Como que se eles conseguissem fugir dos egípcios. Como que se estivessem preparados para lutar contra os egípcios. Amados, a nossa luta não é humana. Aprende, neste tempo que estamos a viver, não inventes, não cries coisas espiritualistas. Vamos ser uma igreja espiritual, sim, mas também racional. Pode dizer amém? Porque Deus age em nossa vida de forma sobrenatural, mas Deus não deixa de ser racional. Amém? Amados, este tempo da loucura, de viver atrás não sei do quê, à procura não sei do quê, para que a tua vida seja conduzida, eu vou-te dar alguns segredos nesta manhã para poderes alcançar uma vitória muito simples e muito grandiosa. Às vezes nós queremos fazer como Naamã, queremos que Deus haja conosco como nós queremos. E Naamã, Deus só disse: a tua vitória está em banhar-te 7 vezes no Rio Jordão. Vais lá dar 7 mergulhos e és curado. Mas nós às vezes não queremos a simplicidade. Queremos coisas complicadas. Queremos situações estranhas. Mas Deus é aquele que peleja por nós. Em Deuteronômio 1:30 o Senhor diz também: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós pelejará conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Era Deus a lembrar o povo que as guerras que eles têm, os inimigos que se aproximam, todos aqueles que vêm a eles, não se esqueçam. Deus deu vitória uma vez, Deus continuará a dar vitória. Em Êxodo 17:12 diz que Moisés, quando estava lá em cima do monte e o povo com Josué a lutar cá embaixo, ele estava intercedendo. Enquanto ele tinha as mãos no ar, diz a Bíblia, Arão e Ur, que chegou a segurar as suas mãos, o povo vencia. A nossa guerra, irmãos, as nossas vitórias são com base na nossa fé. Porque 1 João 5:4 diz: porque tudo o que é nascido de Deus, diga comigo, vence o mundo. E o que é que vence o mundo? Diz a seguir: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé se revela pelas nossas ações, pelo nosso fruto, pela nossa maneira de orar ao Senhor, pela maneira como olhamos para a adversidade e como lutamos por vencê-la. Olha o que diz o Senhor. É curioso que muitas vezes nós queremos vencer tudo com base numa lógica. E a lógica não vem do Senhor. A lógica que muitas vezes queremos vencer, como é que com lógica vences um cancro? Não existe lógica, existe fé. Amém? Existe acreditar. E existe a chave do acreditar, que é interceder, orar, como Arão e Ur fizeram quando Moisés intercedia pela guerra lá embaixo. Amados, os nossos principais inimigos, eles têm que ser vencidos pela nossa fé e pela nossa oração. E só ganhas fé com base no conhecimento que tens da palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, e vamos agora voltar a 1 Coríntios 10, e estamos a chegar ao fim da nossa meditação, nós vamos ver 3 inimigos
que nós temos aqui como base da nossa meditação. E vamos encontrá-los no próprio texto, que diz assim. O versículo 5, vamos ler outra vez o 3, 4 e 5, embora o 5 ainda não lemos. Verso 3. Portanto, ok, pois, embora vivamos como homens, não lutemos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, veja o que é que são as fortalezas. Destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diz aqui que o versículo 5 da versão mais arcaica, a versão corrigida, que diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Primeiro encontramos que um inimigo que nós temos é o pensamento. E nós hoje estamos a ser atacados. Eu queria quase juntar pensamento e coração, embora são coisas diferentes. Mas o nosso pensamento é ele que gera, vocês pensem comigo, a gente primeiro vê com os olhos, lembram-se? E os olhos geram pensamentos. E os pensamentos atiram para o coração. E o que Deus diz é que as armas de Deus são para vencer todo o pensamento. Ali diz conselho. O pensamento serve de conselheiro. Amém? E nós, igreja, temos que aprender que nós precisamos de vencer todo o pensamento, toda a arma que a nossa mente que se levanta para guerrear contra, diga comigo, contra o conhecimento de Deus. E estamos a viver numa geração em que muito se luta contra Deus. Em termos intelectuais, em termos até espirituais, há muita gente a lutar contra Deus. E a desobediência, porque o pensamento contra o conhecimento de Deus gera desobediência. E esta é a luta que nós temos que viver. Temos que ter os nossos pensamentos fixos no Senhor, para que o nosso coração não afaste Deus de nós. E nós temos que estar fortes no conhecimento da sua palavra, para que a nossa fé seja solidificada. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a desobediência, e olha o que diz o texto, destruindo os conselhos e toda a altivez, que é gente altiva, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que Deus quer é que nós fiquemos obedientes ao Senhor. E olha o que diz assim, e estando, o verso 6, e estando prontos para vingar toda a desobediência. Como é que eu vingo a desobediência? Obedecendo. Amém? Anulando a desobediência. Quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque, meus amados, o apóstolo Paulo estava numa guerra contra esta comunidade que se levantou em altivez, trouxe pensamentos contrários aos princípios de Deus e andava em guerra sobre guerra. A vitória que vence a nossa fé é, sem dúvida, aquela que nos gera todo tipo de vitória. E esta é como base a palavra de Deus. Amados, nesta manhã eu queria que nós pensássemos de uma forma muito carinhosa, porque não podemos vencer, não podemos ganhar vitórias. A igreja não vence o mundo, a igreja não vence a adversidade se não for com as armas do Senhor. Efésios 6 mostra isso mesmo. Quando eu abro Efésios 6, no capítulo 6 do versículo número que nós já lemos há bocadinho, vamos lá abrir Efésios. Glória a Jesus. O verso de número 15 diz assim:
E o 16, sobretudo o escudo da fé, como também podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E olha a seguir, orando, quando? Em todo o tempo, com toda a oração e súplicas, no Espírito, vigiando, diga como? Vigiando como? Nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É a nossa fé, é a nossa oração que vence todas as coisas. Eu oro porque acredito, eu oro porque tenho fé, eu oro porque, sem dúvida, Deus quer ouvir a minha oração. Até o salmista entendeu. Eu oro a Deus porque Deus me quer ouvir. Amém? Grande salmista, entendia mais disto que a gente todos juntos. Davi era um homem que conhecia muito bem como vencer os seus inimigos. Eu peço à igreja que fiquemos de pé e numa atitude de compreensão também. Não lutemos mais com as nossas armas. Lutemos com as armas que vêm do Senhor. Orando e tendo o capacete do quê? Da fé. E porquê o capacete? Por causa do pensamento, por causa do conhecimento, porque é aqui que começa tudo. Os sentimentos são produzidos por causa do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem, que geram sentimentos que ficam presos, muitas vezes, em nosso coração. Queridos, vamos fechar os nossos olhos. Tu que estás online, fecha também os teus olhos e busca ao Senhor e diz: Deus, realmente eu tenho lutado com as minhas armas, eu tenho lutado com as minhas forças, mas hoje eu declaro que quero lutar com as armas que vêm do Senhor. E eu quero anular o pensamento contra a palavra, o conhecimento de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma-me em tuas mãos nesta manhã e limpa meu coração de todo o sentimento de derrota, de medo, de incapacidade, porque a minha vitória vem de Ti. Faz esta oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, levantemos as nossas mãos. Eu não sei quantos de vocês precisa de uma oração de vitória, de guerra, uma oração para vencer os seus inimigos. Pode ser um cancro, pode ser uma limitação financeira, pode ser dúvidas, pode ser um problema familiar. Então levanta as tuas mãos, começa a interceder pela tua vida, começa a dizer: Deus, ajuda-me, limpa meu coração. Começa a orar ao Senhor. Espírito de Deus, Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o coração de todo aquele que online assiste a esta meditação e todo aquele que neste momento está neste lugar. Pai, que Tu possas trazer cura, trazer libertação, para trazer vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Embora a sua luta, a sua guerra possa ter origem em si próprio, mas nesta hora, Espírito Santo, traz vitória, mostra o caminho da vitória. Em nome de Jesus. Se a sua guerra foi formada por outras pessoas, por situações completamente fora de si próprio, Pai, em nome de Jesus, que a Tua vitória possa estar presente agora mesmo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.